Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde analisamos os preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na exchange Binance. O volume representado por essa reta ao fundo do gráfico consiste no volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. Os canais que estão desenhados aqui foram feitos pelo nosso software, que na opinião dele melhor representa o comportamento dos preços, e nós vemos sim a continuidade então do canal de alta, muito embora ele seja um canal circunstancial, o que implica que ele ainda não foi testado efetivamente aos seus limites, que seria um teste efetivo, é quando a trajetória se aproxima dele, sofre um retorno brusco com o aumento de volume, seja o limite superior ou inferior. Isso não aconteceu. Falando em volume, nos últimos dias, na última semana, o volume convergiu para um volume dentro da média, que dentro da nossa opinião e baseado nesse histórico aqui recente, ele não é compatível não só com os níveis atuais, em especial com a região de congestionamento da qual nós estamos nos aproximando, a região de 4.000, 4.200. Então, mesmo que corra uma entrada dentro dessa região, nós não acreditamos que ela possa ser superada com volumes dessa ordem. Outro sim, é um pouco mais provável, e esse é o viés que a gente atribui, baseado na informação desse gráfico aqui, um recuo à casa dos 13.900 em função da fraqueza no volume para fazer não só a rompimento, mas a permanência dentro da região 4.000, 4.200. Então nós esperamos aí uma oscilação dos preços logo abaixo aí dos 4.000 e numa eventual variação, um teste então para fazer esse rompimento com subsequentes retornos, provavelmente se mantendo aí dentro dos 3.900, configuração ainda preservada de topos e fundos ascendentes. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê aí um leve recuo aos 3.975 tethers no final desse dia, num intervalo admitido de 3.945 a 4.000 pontos. Nós vemos aqui a dependência dos preços do volume medida pela correlação, que é uma ferramenta matemática que a gente utiliza. Ela compara dois vetores de dados, nesse caso um é os preços e o outro é o volume, e aí sim ele pode dar uma ideia de causa, ou seja, quanto do movimento do um implica no movimento do outro. Nesse caso aqui, a correlação está caindo ainda acima dos 50%, o que mostra aí que o volume vem perdendo nos últimos dias um pouco de força ou capacidade de dirigir os preços. Então, isso talvez justifique o fato dos preços estarem se mantendo próximo aos 4.000, enquanto pelo volume eles já estariam um pouco mais abaixo. Vamos então ao nosso giro para o mercado e começamos com Litecoins, blockchain e criptomoeda. Ripple quer conquistar rede com mais de 3 milhões de lojas. Que rede é essa? É a rede WooCommerce, para quem não está a par. 60% dos websites do mundo utilizam WordPress, que é uma plataforma na qual o seu site pode ser feito rapidamente, e a plataforma de e-commerce, ou a solução de e-commerce do WordPress é o WooCommerce. Resulta disso que em torno de 40% do e-commerce mundial roda WooCommerce. Então, a Ripple, fazendo uma aproximação com essa rede, com essa plataforma, ela abriria um grande mercado para a sua moeda. É uma excelente iniciativa. Ripple é das criptomoedas a mais comercial, ela tem produtos claros e definidos e uma força comercial ativa buscando aí a implantação. Existem outras moedas que têm, sim, mas ninguém faz isso tão bem quanto o Ripple. Então, provavelmente agora ela mudando o foco dela de bancos para o varejo, ela consegue aí fazer uma promoção especial. Varejo online foi uma excelente ideia, porque pelas características de ser online faz mais sentido aí uma abertura precoce para criptomoedas, e aí a Ripple está tentando ocupar esse espaço por primeiro. Parabéns, excelente iniciativa. Isso talvez se mantenha, isso sofra reflexos no preço da moeda, é possível, não tanto em função da notícia, mas em função do progressivo uso que vai acontecer, em função das compras que deverão ser feitas dessa moeda, que é uma maneira sustentável de valorizar os preços. Entrando em CoinMarketCap, nós temos aqui o benchmark neste momento
para a Bitcoin, 4.024 dólares, Ethereum aí bastante perto dos 140, ainda em 139 dólares, e o Ripple mantendo aí os 31 centavos, Litecoin chegando aos 60 dólares, confirmando aí a tendência de alta que nós comentamos na análise aí de ontem, e o EOS ainda dentro da casa dos 3 dólares, Binance Coin mantendo a sétima posição em 15 dólares, aí mostrando aí que a resistência dos 16 dólares está efetiva e segurando por um momento aí a movimentação dos preços acima disso, mas é uma importante resistência, uma vez vencida isso pode trazer aí uma maior movimentação. Vamos ao volume, BitMEX retornando à casa do 1 bilhão, normalizando então a sua operação, OKEx 769 milhões, superando aí a Binance 743 milhões. A gente vê aí que isso é um volume aí um pouco abaixo da média do que a gente tem visto nos últimos dias, então daí a nossa ideia de uma expectativa bastante baixa de nós estarmos aí nos mantendo e quem sabe romper a casa dos 4.000, 4.200, nós não acreditamos, a gente está vendo essa resistência aí segurando os preços da Bitcoin por um pouco em função desse tipo de situação, volume fraco. Entrando então na Binance, nós vemos aí os preços da Bitcoin cotada em Tether, a gente vê que o volume aumentou então nas últimas horas. Para quem acompanhou o nosso boletim, nós falamos o seguinte no dia de ontem, volume fraco então na Binance, enquanto preços tentam romper a resistência dos 4K. Caso o volume mantenha-se no nível das últimas horas, não acreditamos em um rompimento, é possível um recuo até os 3.960. Bom, o que aconteceu? Nós estávamos aí exatamente aqui, então veio nós estávamos aqui nesses dois candles de baixa, veio esse candle de alta com mais volume e foi seguido então por um outro candle com mais volume ainda, aumentando o volume, o que possibilitou os testes então até os 4.040, 4.038 e depois houve um recuo então até os 3.900, se a gente for pegar aqui o fundo do candle, 3.963. Então ocorreu de fato esse recuo e ocorreu a entrada nos 4.000 em função do aumento do volume. Nós vimos aí com um volume bastante baixo, nós tivemos dois candles aí subsequente de alta com grande volume, comparado com os candles que o antecediam, e aí permitiu então fazer esse rompimento e fazer esse teste à região dos 4.000 pontos. A partir daí o volume reduziu-se para os níveis de antes, os níveis anteriores, e aí nós tivemos assim uma devolução dos preços e o ganho então foi devolvido ao mercado com um fundo aí 3.963, 3.962 no final da hora. E aí a partir daí, normalizando-se o volume, estamos aí normalizando a movimentação. Nesse momento, nas últimas horas aí com algum volume maior do que nós tínhamos na respectiva posição dos preços anteriores, então é possível sim mais um teste aos 4.000 pontos, na nossa opinião, dado o nível de volume atual. Vamos dar uma olhada então em Ethereum cotado em Bitcoin. Nós vemos aí uma fraqueza, ou seja, isso não quer dizer que o Ethereum está perdendo força, isso quer dizer que ele está perdendo força relativa a Bitcoin, ou seja, ele não está acompanhando esses últimos movimentos de alta. Então, ele está se mantendo aí no fundo dessa faixa, provavelmente buscando aí os 34.3 mili, onde ele tem aí, quem sabe, algum suporte. Olhando para cima, a gente vê os 34.8 mili, onde ele encontra aí alguma resistência. Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar isso. Isso é uma oportunidade, quem sabe, de arbitragem para quem está trabalhando aí entre Bitcoin, Ethereum e eventualmente aí Litecoin, outras moedas. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, agradecemos a audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bons negócios. Até o próximo vídeo. Tchau.